Let's go, try again. Olá, novamente, pessoal. Deu um pequeno bug ali, saí, desliguei aquele vídeo. Estou entrando novamente. Olá a todos. Olá, olá, olá. Tudo bem com vocês? Ó, o primeiro vídeo não deu certo, o Gil não conseguiu entrar. Estamos começando de novo. Gil, pede para participar. Eu não vou te convidar, pede você para participar, por favor. Oi, Diego! Quanto tempo, que saudade, amor. Que bom ver você por aqui. Saudade também. Vamos lá. Manda aí pra mim, Dilmar, aí do seu lado direito vai ter uma pessoinha. E você clica nela e pede pra participar da live. E aí eu aceito aqui. Vamos tentar desse jeito, porque quando eu te convidei não deu certo. Gente, o Instagram tá bugando aqui um pouquinho, tá? Nosso convidado tá tentando entrar e não tá dando certo. E duro que se ele estiver me mandando WhatsApp, eu também não tô recebendo. Oi, Eli, tudo bom? Que bem te ver por aqui, amor. Vamos lá. Gente, quem aí vai experimentar sobre hipnose? Esse negócio super bacana que eu experimentei, inclusive fiz com o Gil, esse querido. Tudo bem também, Eli? Ah lá. Ah lá, agora deu certo. Tirou meu filtro, mas deu certo. Deixa eu devolver meu filtro aqui. Ah, acho que agora deu. Aceita. Mas, gente, não consigo aceitar o menino. Só um minutinho, Gil. Tô tentando te aceitar e o Instagram não tá deixando. Por um acaso o seu Insta é fechado, Gil? Tem alguma restrição, alguma coisa assim? Eu não tô conseguindo mesmo. Olha lá, ó, tá dizendo aqui pra mim que você não tá conseguindo participar. Talvez a tua conexão. Se você quiser entrar pelo Instagram da sua esposa, da Alberta, para tentar diferente. O que que você acha? Porque eu recebo uma mensagem do Instagram dizendo que você não consegue entrar. Ah lá, agora diz que você recusou meu convite. Gente, que mandinga. Vou tentar te convidar mais uma vez. Foi lá o convite one more time. Gente, o Gil já estamos há 10 minutos aqui tentando entrar na live together. E o Instagram tá bugando a gente. Não sei o que houve, não sei o que, que tem de errado. Estamos tentando corrigir. Falha técnica? Ou o Mark Zuckerberg tá nos sabotando? Recebeu o convite aí, Gil? Ai, meu Deus. Da outra vez que a gente ia fazer a live, ele ficou doente, não conseguiu. Agora o Instagram dele tá sabotando ele. Oi, Gizinha, tudo bem, amor? Estamos aqui tentando colocar o Gil na live. Meu Deus do céu, não consigo te aceitar, Edmar. Olha lá. Diz aqui, psicólogo Edmar não está conseguindo participar. Oh, meu Deus, e a gente tá com várias pessoas online te esperando aqui, figura ilustre, que não consegue entrar. Vamos fazer o seguinte, Gil. Vamos fechar. Ai, deu certo! Finally! Olá! Gente, que sabotagem, né? Viu só que dificuldade? Tudo bom, querida? Que dificuldade. Tudo bem, você? Você Gente, o tá me grau de ouvindo bem? dificuldade. Tô te ouvindo perfeitamente. Vou falar aqui pro pessoal que tá assistindo que o grau de dificuldade ele é proporcional à qualidade do que vai sair daqui hoje.
Muito bom, muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, querida. Que bom, que bom. Da outra vez você ficou, eu tava até preocupada, né? Oi, Gê, tudo bem? Da outra vez você ficou dodói, né? Sim, Foi em sim. cima da hora, então desculpem, gente, quem acompanha o papo, que já tinha visto o Gil como convidado outra vez, ele ficou doente, por isso que ele não pôde participar. E aí eu dei um time, mas tá tudo bem, as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Exatamente. Então eu vou fazer uma breve explanação de novo, que eu falei no primeiro vídeo, mas eu encerrei ele. Então, gente, o papo de primeira é um papo sobre autoconhecimento, só que ele não é um papo fechado dentro da caixa, que vai falar de uma maneira simplista, porque existem inúmeras. Eu ia falar em inglês, desculpem, aqui a gente mistura muito inglês e português. Então, eu ia falar, existem várias ways. Existem inúmeros caminhos que vão levar ao autoconhecimento. E eu tô fazendo esse projeto porque eu, muito curiosa, estudo muitas coisas diferentes e conheço muitos profissionais maravilhosos de várias áreas diferentes. E todas essas pessoas que eu tenho trazido aqui contribuíram com a minha jornada, com o meu autoconhecimento. Então, eu tive. Eu não vou falar a ideia, porque acho que não foi minha, acho que foi da espiritualidade mesmo, que falou assim: ó, tá na hora de você compartilhar isso aí que você já recebeu com o povo. Então, é por isso que eu tenho trazido essas pessoas maravilhosas aqui para falar um pouco de autoconhecimento. E hoje o tema é terapia breve e hipnose. Aí tem uma galera que é curiosa sobre isso. Que bom. E antes da gente começar a falar especificamente do assunto, Dil, vou pedir para você se apresentar. Fala aí para nós, quem é o Dilmar? Ok. Bom, boa noite mais uma vez para todo mundo que está assistindo a gente, que está acompanhando. Eu sou o Dilmar Ribeiro, tenho 41 anos, sou psicólogo, sou casado, trabalho com psicologia já há mais de 12 anos, né, psicologia clínica. Eu tenho especialização em gestão com pessoas. Atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em psicanálise, né, pela FAP de São Paulo. E de 2018 para cá, eu venho estudando e me aperfeiçoando também na hipnose, né, como recurso terapêutico dentro das terapias. E está sendo um sucesso. Ah, eu amei, gente. Fui paciente dele, tá? Também tinha os meus receios com hipnose, então eu fui fazer como profissional que eu confiava totalmente. E foi incrível. Aliás, eu vi um filme sobre a vida do Freud, que eu sei pouquíssimo sobre o Freud. E ele também começou com hipnose, né? Exatamente. Isso é Ele usou durante um tempo, inclusive isso é um certo preconceito que existe dentro da faculdade de psicologia. Por que que a hipnose não é tão divulgada nem tão ensinada entre os psicólogos durante a formação? Né? Porque tem-se essa crença de que o Freud começou usando a hipnose e ele abandonou a hipnose. E hoje a gente sabe, né, com o desenvolvimento das neurociências e tudo que a gente consegue identificar hoje nas terapias, que naquela época ele não tinha ferramentas suficientes para fazer uma hipnose tão eficiente. Né? Era muito demorado os processos, nem todos eles davam certo, e chegou numa altura que ele acabou desistindo. Ele não conseguia, em algum trecho do livro dele, ele mesmo diz, me pareceu muito enfadonho esse processo, eu não consigo levar até o final com todo mundo. E aí ele buscou uma outra alternativa, que foi exatamente onde ele criou a Associação Livre. A Associação Livre, maravilhosa. Exato. Vou te fazer uma pergunta muito difícil, muito polêmica, mas Vamos lá. é já pra gente desmistificar, porque assim, eu tô aqui na Inglaterra, mas eu sou brasileira, todo mundo sabe disso, e a gente tem uma cultura no Brasil sobre saúde mental ainda um pouco preconceituosa, digamos assim. É muito comum você ouvir falar que quem faz terapia vai no psiquiatra e vai no psicólogo é porque tá louco. E aí a gente precisa fazer terapia para lidar com quem não faz, né? Beleza. Brincadeira, gente. E eu, como paciente terapêutica, eu costumo dizer que todo mundo devia fazer terapia, porque é maravilhoso para você se conhecer. Mas é muito difícil, enquanto paciente, eu falar isso para as pessoas. Então, eu vou perguntar para um profissional. Dil, por que as pessoas deveriam fazer terapia? Quando você fez a brincadeira de que a gente precisa fazer terapia para saber lidar com quem não faz terapia, ela não é de toda uma mentira. É. Porque a terapia exatamente proporciona esse autoconhecimento que faz a gente lidar melhor com as situações e com as pessoas, né, no nosso dia a dia. Então não está tão fora, né, da tua explicação nessa brincadeira, não. Mas um primeiro ponto que eu sempre trago, que é muito mais simples, inclusive, é que eu tenho plena consciência, e não é difícil chegar nessa conclusão, de que nós, seres humanos,
Em algum momento da nossa vida, a gente precisa da ajuda de um outro ser humano que tenha um conhecimento que a gente não tenha, né? Para ajudar a gente a lidar com uma situação ou resolver um problema que a gente está enfrentando naquele momento, né? Faço uma analogia, por exemplo, com os dentistas. Se eu tenho uma cárie, uma dor de dente, eu não vou procurar no Google como resolver uma cárie ou fazer uma obturação em casa. Não. Eu vou procurar um outro ser humano que tem um conhecimento que eu não tenho para me ajudar naquele momento, né? E a gente sabe também que fatores psicológicos e emocionais ao longo da vida muitas vezes são difíceis de lidar também, né? Seja pela intensidade com que eles acontecem, às vezes algo muito inesperado ou muito triste, né? Ou até mesmo pelo acúmulo de acontecimentos, né? Então chega num momento em que a gente se vê necessitando de ajuda, e sim, existe ainda um preconceito, né? Então dar um primeiro passo para buscar essa ajuda ainda nos dias de hoje é difícil, mas já está se melhorando. Mas o primeiro passo, por que fazer terapia? Porque todo mundo em algum momento vai precisar da ajuda de outro ser humano, inclusive para cuidar do seu emocional. Cuidou naquele momento, depois vai viver a vida. E num segundo momento, eu costumo dizer que a terapia é importante porque proporciona, é uma das formas, né, de autoconhecimento. Como você disse no início, são várias as formas que a gente tem de autoconhecimento. Né? Você pode se conhecer melhor através das artes, das religiões, da espiritualidade, enfim, são inúmeras. Né? Mas falando de terapia, ela é uma delas. Né? E para que serve esse tal de autoconhecimento, né, que está tão em alta e todo mundo fala? Todo Né? mundo fala. A minha opinião, todo mundo fala e vende, quer dar curso, quer ensinar como, né? Um passo a passo. É. Mas assim, o conhecimento para mim é importante para você ter a capacidade de olhar para dentro de você mesmo, né? E identificar ali dentro as coisas boas e ruins que permeiam você, né? Como seres humanos, nós temos qualidades, temos defeitos, e quando a gente identifica o que tem ali dentro da gente, quando a gente começa a entender um pouquinho como isso funciona e como isso influencia na nossa vida, como isso influencia na forma como eu decido as coisas, na forma como eu penso, na forma como eu ajo. Quando eu ganho um conhecimento sobre isso, é como se eu estivesse aumentando o meu conhecimento sobre o próprio ser humano. Aí depois dessa experiência, eu tenho a oportunidade de olhar para as outras pessoas de uma forma mais empática, talvez com uma empatia mais verdadeira, né? É. Porque por mais que eu não saiba o que está acontecendo com aquela outra pessoa, ou seja, eu estou vendo só a situação em que ela está, ou está muito triste, ou está muito nervosa, ou um episódio, eu não sei o que está acontecendo, mas como eu já me conheço e conheço um pouco do ser humano com isso, eu imagino que ali dentro também deva ter conflitos, deva ter dores, e eu respeito isso. Ao mesmo tempo que eu respeito para não piorar isso, né, eu me defendo também, não deixando que aquilo respingue em mim. É. Então, o autoconhecimento, basicamente, é nesse caminho. A gente fica melhor pra gente, né? E, consequentemente, Exato. para o mundo. Quando me perguntam, Exato. por que pagar uma pessoa se eu posso falar com um amigo? Eu gosto muito de tirar também essa frase da, do inconsciente das pessoas, porque, assim, gente, eu tenho vários amigos muito íntimos com quem eu já tive vários desabafos. O Dilmar, antes de se formar em psicologia, ele já me terapiava, tá? Então, Verdade. eu sempre tive esses papos profundos com os meus amigos. Mas, e justamente por eu ter essa expertise, eu posso falar uma coisa do lado, da perspectiva do paciente agora, que é muito séria. Primeiro, quando você vai tratar com um profissional formado, ele estudou a mente humana. Então, o Gil sabe quais os mecanismos que a gente usa. Ele sabe como é que a nossa mente funciona, como é que ela lida com as coisas, que tipo de defesa, que tipo de proteção, que tipo de trauma pode acontecer. Ele é um profissional, como ele disse. Você não vai tentar tratar uma cárie olhando o Google, né? Nem vai perguntar para o seu amigo que trabalha com eletricidade se ele pode arrancar o seu dente. Easy, Exato. primeira coisa. E segunda, o profissional, ele tá ali de uma forma totalmente imparcial. Então não tem julgamento. Ele não vai olhar pra você e falar, nossa, mas você tá ficando doida mesmo, hein? Menina. Pode até chegar no ponto que ele diga, ó, você tá meio enlouquecendo. Mas ainda assim, não é porque ele tá com raiva de você ou porque ele tá cansado de ouvir essa história. Qualquer feedback que ele te der é totalmente imparcial. Então não tem julgamento. O profissional, ele tá num lugar vazio, né? Se coloca num lugar vazio.
Então, ele não vai falar algo para te agradar ou para te desagradar. E ainda por cima tem a ética profissional paciente. Você pode falar qualquer coisa, gente. Você pode chegar lá no profissional e falar para ele que você está com vontade de comer uma mosca viva. Que tá tudo bem. Então, você pode ser muito mais verdadeiro porque é um lugar seguro. Não que os amigos não sirvam, mas não é a mesma coisa. E até para você chegar nesse ponto de se abrir totalmente honesto com o profissional, tem todo o trabalho de autoconhecimento com você, para você se sentir open para fazer isso, né? Exatamente. Uma diferença também de quando você vai a um profissional para lidar com as suas coisas, né, com seus emocionais e tudo mais, e a diferença para um amigo, né, é que nós temos uma necessidade geralmente de falar. Então, quando você chega para o seu amigo e diz assim, nossa, eu tive uma dor de cabeça ontem que você nem imagina. Durante os 5 ou 10 primeiros segundos, aquela pessoa te escuta. Logo depois ela diz assim, puxa, mas ontem eu tive uma pior ainda. Eu tive que ir para o hospital. A minha foi muito pior. A gente tem uma inclinação a fazer isso. Aí o seu assunto, você que queria desabafar ou que estava procurando, né, um certo alívio aí, acaba ficando calado e deixando a outra pessoa falar. Né? A diferença do profissional é esse. Como você disse, a imparcialidade, o estudo teórico por trás disso, né? E sempre a intenção de ver o ser humano como um ser humano, como alguém que está ali sofrendo por algo, que não importa a intensidade ou não, mas para aquela pessoa aquilo está sendo importante naquele momento, né? E toda a escuta e toda a fala é direcionada para melhora daquilo que a pessoa traz. E dá resultados maravilhosos. Ô, Dil, me diz uma coisa. Qual é a diferença? Você está falando um pouquinho da terapia breve, né? Qual é a diferença Sim. da metodologia da psicologia tradicional? Não, primeiro, vou pedir para você falar assim, tem várias linhas de... Ai, gente, eu vou soltar umas palavras em inglês aqui, vai ser sem querer. Desculpa. Tem várias linhas de atuação, né? Então, eu sei que a psicanálise trabalha com a livre associação, mas tem a cognitiva comportamental, que vai trabalhar de outras formas. Então, eu queria só falar isso, porque assim, ó, tem muita gente que fala assim, eu fui no psicólogo e não gostei. Eu fui no psicólogo e ele só ficou me ouvindo. Eu fui no psicólogo e ele mandou fazer umas coisas que eu não queria. Então, assim, gente, tem várias formas de trabalho, a linha que cada profissional segue. E se você não se adaptar àquela uma, ou se você não conseguir se conectar com um profissional, tenta outra. Não é que um psicólogo não deu certo para você, ou um terapeuta, ou um psicanalista, né? Que outro também não vai funcionar, tá? Assim como a gente tem jogador de futebol bom e jogador de futebol ruim, e cada um joga de um jeito, a gente tem Ronaldinhos e Romários, né? A gente tem a mesma coisa em todas as áreas e profissões do mundo, forever. Aí eu queria te perguntar, qual é a diferença da psicologia, a metodologia da psicologia tradicional para a terapia breve? Então, traz para mim o que é a terapia breve. Bom, só pegando um gancho no que você falou, isso é um outro dificultador, né? A gente falava antes do preconceito que ainda existe, né, em as pessoas buscarem ajuda psicológica, né, por ter todo um preconceito envolvido, e aí quando a pessoa, enfim, vence isso, vence o próprio medo, vai e busca um profissional, aí de repente ela não se adapta ou com aquele profissional, ou com aquela linha de atuação, e acaba desistindo. Né? Fala, poxa, né? Eu sofri tanto para estar aqui, quando eu fui, não adiantou nada, ou não foi o que eu imaginei exatamente. Aí acaba desistindo do tratamento. Então, essa dica que você deu é importantíssima. Se não se sentiu bem, se não se sentiu à vontade, se foi uma proposta muito diferente daquilo que você imaginava e que você imagina que não vai conseguir fazer aquilo acontecer, experimenta um outro profissional, busca indicação, né, busca algum conhecimento ali na internet também para tentar uma outra linha, porque a psicologia, sim, ela é dividida em várias áreas de atuação. E cada profissional, né, quando se forma, escolhe com qual delas vai atuar. Todas elas têm uma forma de atuação, uma duração, uma metodologia, né? E assim, as psicoterapias breves, elas se diferenciam das convencionais por alguns motivos. Primeiro é a duração. Né? Uma psicoterapia breve, ela tem prazo de validade, ela tem uma duração que precisa ser estabelecida na hora, no início do tratamento, já entre o paciente e o terapeuta. Então, para você atuar durante um espaço de tempo determinado, você precisa também ter um foco. Né? Essa é uma outra diferença em relação à psicoterapia normal. Numa terapia normal, a pessoa vem, traz uma queixa, poxa, eu estou com um problema no meu casamento.
Aí na sessão seguinte ela traz uma outra situação que aconteceu com ela no trabalho. Na semana seguinte ela vai trazendo uma outra situação e aí os problemas eles vão se acumulando e todos eles vão sendo resolvidos ou vão um interferindo no outro, né? Mas o tratamento, por isso na terapia convencional, ele é mais demorado. Porque ele acolhe todas essas queixas e vai dando conta ao longo do tempo de todas elas, ou da maioria delas pelo menos. Já na terapia breve, não. É preciso estabelecer um foco. Então, dentre aquelas queixas que o paciente traz na primeira sessão, os dois combinam, paciente e terapeuta, qual vai ser a principal. Né? Qual que é a demanda que mais faz aquela pessoa sofrer, ou qual que mais atrapalha a vida daquela pessoa naquele momento. Né? E aí o foco vai ser nesse objetivo. Né? Buscar resolver esses conflitos emocionais que estão ligados àquela situação que a pessoa trouxe. Isso quer dizer que ao longo das sessões, mesmo sendo breve, não vão aparecer outros assuntos? Vão, claro que vão, é natural. Né? Mas aí tem um manejo do terapeuta que é diferente de uma terapia convencional. Ele sim vai acolher esses outros assuntos, mas sempre buscando quais são as emoções ligadas a esses novos assuntos que têm referência com aquela primeira que ele trouxe. Então eu trouxe uma situação na qual eu reclamei na primeira sessão de muita raiva, de muita agressividade, numa situação lá no meu trabalho. Na semana seguinte eu trago uma outra situação completamente diferente, mas quando você vai esmiuçando isso, no fundo a emoção foi a mesma. Aí o terapeuta já começa a fazer essas ligações. Né? Então se estabelece um foco para que aquela situação trazida seja identificada como uma emoção e a partir daí começar a buscar as causas daquilo. Né? Essa é uma grande diferença entre os dois tipos de terapia breve que nós temos. Uma delas é de orientação psicanalítica, que é aquela que eu venho, que não tem o manejo da psicanálise em si, que ele é mais demorado através da associação livre, mas tem todo o mesmo intuito, que é exatamente buscar as causas daquilo que está acontecendo na vida da pessoa, considerando que nós não somos apenas conscientes, né? Mas que temos ações inconscientes também. A outra parte das terapias breves trabalham com comportamentos ou pensamentos, né? A cognitivo-comportamental ou simplesmente a terapia comportamental, que também são breves, mas não consideram essa parte inconsciente, né, do paciente. Aproveitando o gancho que você falou de inconsciente, qual é o percentual real? Você que é profissional da área, existe aquela coisa de que 95% é inconsciente? Isso é verídico? Isso é comprovado? Não, eu acredito assim, que a gente não precisa metrificar o ser humano. Mas sim, muito do que a gente faz, do que a gente pensa e do que a gente age, está movido por emoções e sensações e aprendizados que a gente teve ao longo da vida que não passam pela nossa consciência na hora que aquilo está acontecendo. Né? Quantas vezes a gente já quis fazer algo e não consegue? Vou começar uma dieta, vou economizar, vou começar uma atividade física. Eu sei racionalmente que aquilo é bom para mim e eu quero fazer. Mas quando eu vou executar aquilo, algo que parece ser mais forte do que essa vontade racional acaba me impedindo. Aí eu vou lá e me auto-saboto. Né? Então, a gente considera que sim, muito do que a gente decide, muito do que a gente faz e pensa hoje já estava previamente decidido antes da gente, né, executar isso aqui eu inclusive, coloquei essa frase do Jung no Fly, né, da live de hoje, porque eu amo. Bom, o Jung é maravilhoso, né? Tá escrito Carl Gustav Jung, gente, mas se lê Jung, né? Jung foi discípulo do Freud e deu continuidade ao estudo da psicanálise. E realmente a gente não faz ideia. Eu costumo fazer uma analogia assim de que a gente tem o nosso piloto automático, porque o nosso corpo é perfeito e ele trabalha para economizar energia, né, para ser mais eficiente. Então, lá na infância você aprende a fazer uma coisa de uma forma, você repete aquilo 2 ou 3 vezes e ele armazena dentro do seu software que aquela é a forma correta de fazer e não fica mais perdendo energia com aquilo. Não vou mais aprender a fazer isso, vou guardar e vou fazer isso sempre. Só que, como geralmente acontece na infância, né, nas fases iniciais, muitas vezes a gente demora anos para ter noção de que isso acontece. E aí, como que você disse, né? Aí tem essa conexão, que às vezes o paciente vem e reclama de uma coisa, na próxima semana ele vem e reclama de outra.
E quando você vai tratar e perceber, a causa é uma só, né? Tem uma causa raiz. Por exemplo, eu sou uma pessoa que toda a vida sempre lidei com uma raiva interna muito grande. Demorei muito para aprender a lidar com ela. Uso como força motriz. Às vezes eu tô com raiva, eu tô com puta raiva, vou fazer uma caminhada. A gente tem que. É para isso que a terapia serve, né? Pra gente aprender a ser melhor para Exato. si mesmo e a ter uma melhoria na vida. Mas existe uma causa para essa raiva existir. Por que essa raiva tá ali? Eu tô com raiva de quê? De onde que ela vem? Qual que é a causa primária? E é por isso que eu gosto tanto da terapia breve, porque, como você disse, a comportamental, ela vai trabalhando no comportamento, que também é muito legal, porque ter bons hábitos, né? Trocar comportamentos nocíveis por saudáveis é muito interessante, E mas eu pensamento. também. E pensamentos, etc. Isso é muito bacana, mas nós somos um ser humano complexo, né? Cheio de conexões diferentes e maravilhoso. Quanto tempo demora geralmente? Você tem um prazo específico da terapia breve, né? Quanto tempo Tem. demora em geral? A terapia breve de orientação psicanalítica, ela dura, em média, 6 meses, né? Só que sem o uso da hipnose. Então, eu já parti para a terapia breve, depois de ter me formado, depois de começado a atuar, justamente por perceber essa resolutividade, de você buscar direto as causas de alguma coisa, e você resolvendo aquela causa, várias situações no cotidiano da pessoa se resolvem também, porque estavam ligadas àquela causa. Né? Então, eu já fui para a parte da terapia breve por isso, por ver mais resultados e de forma mais rápida. Aí, como eu disse, de 2018 para cá, eu comecei a estudar hipnose. Né? A hipnose, ela é uma ferramenta, ela é reconhecida e ela é autorizada o seu uso pelo Conselho Federal de Psicologia como ferramenta clínica para o psicólogo. Né? E qual que é o objetivo dela? Exatamente encurtar ainda mais esse tempo. Conseguir ir de forma mais direta às causas dos problemas que a gente tem, ou que a gente acha que tem. Né? Porque tem uma frase de um professor meu chamado Rafael Kreis, que foi inclusive meu mentor e é até hoje, né, na parte de hipnose e de hipnoterapia, que diz que o problema não é o problema. Então, tudo aquilo do que a gente se queixa, a gente imagina ser um problema, imagina ter que buscar uma solução para aquilo, na verdade, aquilo é só um símbolo, é só um representante para algo que a gente já carrega aqui dentro a nível emocional há mais tempo. Né? Nossa, você me Então, com o uso da lembrou. hipnose, eu consigo ser ainda mais breve, a gente consegue ser ainda mais breve do que a própria terapia breve convencional. Você me lembrou de me usar como exemplo, falando, né, da causa, porque, bom, não sei se, bom, eu já tenho live minha aqui no Instagram falando sobre isso, eu tenho diagnóstico de transtorno bipolar, né, já tem mais de 10 anos que eu fui diagnosticada, então já tem 10 anos que eu lido com isso, tem exatamente 10 anos que eu lido com isso. O que que acontece? Eu não gosto muito de rótulo, eu só gosto de usar essa frase para dizer que eu nem falo que eu sou bipolar mais, eu falo eu tenho diagnóstico de transtorno bipolar. Porque isso ajuda a explicar como é que funcionam as minhas emoções, porque elas são muito fortes. Então, uma característica minha enquanto bipolar eu tenho uma tendência enorme ao vício. Eu tenho uma tendência muito grande ao vício. É assim, é imensa. Tanto que eu não jogo nada. Eu não tenho um jogo no meu celular. Porque apesar de eu ter disciplina, ter consciência, etc., eu gosto tanto que eu quero ficar ali. Então, eu não tenho. Eu gosto de beber, porque foge, né? Quando eu tô com problema, então eu tô parando, assim, porque eu começo e não quero parar mais, né? E o que acontece? Isso é uma ação compulsiva, isso é um comportamento compulsivo. Você entrou numa coisa que te dá prazer e não quer parar com aquilo. E aí, quando você disse que às vezes a gente vê o problema e o problema não é o problema, né? O que houve? Eu fiquei obesa, eu cheguei a 110 quilos, porque eu peguei toda essa compulsão e joguei na comida. Então, viciei em comida. Já fui fumante também. Já bebi, assim, descompensadamente. Tenho vício de doce. Então, olha só. Eu fiquei obesa, já tive problema... Nunca tive... Graças a Deus, tem um clique contra a droga. Nunca experimentei. Porque imagina se eu uso droga, né? Ninguém segura. Mas a causa é uma só. Né? A causa é interna, é essa tendência compulsiva. E essa tendência compulsiva, ela vai me levar a ser compulsiva em qualquer coisa que eu der vazão para isso.
Então, pode ser compulsão por comprar, já aconteceu, eu já comprei muito compulsivamente, então isso me levou a problemas financeiros. Pode ser compulsão por doce, isso me levou à obesidade. Pode ser compulsão por adrenalina, então várias vezes eu já me arrisquei dirigindo. Pode ser compulsão por várias coisas. Se você olhar separadamente, parece que não, que são comportamentos nocivos separados. Mas quando a gente vai para terapia, gente, a gente descobre que a causa é uma só. E pode, pode não, e vai espelhar em várias áreas da vida, né? Várias, várias, várias. Exatamente. É como se essa causa ou esse aprendizado emocional que se teve ao longo da vida fosse uma lente que a gente acaba usando e vai ver todas as coisas do mundo conforme aquela lente, né? Daquele jeito, Por isso que exatamente. você disse. Às vezes causa problemas diferentes, né, sintomas diferentes, mas todos ligados à mesma causa. Todos esses problemas têm, no fundo, uma ação ou uma intenção positiva, né, do nosso sistema nervoso, que é trazer uma sensação boa para você, para compensar algo ruim a nível emocional que a gente já tem aqui. E aí, muitas vezes, a gente tem aquilo que se chama de força de vontade, né? E vai lá e inibe um comportamento ruim, né? E Em aí, prol de aquilo que outro. você disse. Exatamente. Ah, então eu não tenho como equilibrar o emocional dessa pessoa dessa forma, o nosso sistema nervoso pensa, eu vou equilibrar de outra. De outra Então eu forma. paro de fumar, mas passo a comer exageradamente. Eu paro de comer, começo a beber, ou vou comprar, enfim. Né? Enquanto não se vai atrás das causas disso, o nosso sistema nervoso vai buscar compensar isso de formas De diferentes. outra E aí a forma. gente tem uma gama, né, de opções aí para a gente sofrer por um motivo aqui fora, em contrapartida a um sofrimento que a gente tem lá dentro. São É. muitas opções. A Andrine Mignos Psais colocou aqui, ó, supressão, né, Dil? Se eu tiver falado seu nome errado, me desculpa, eu tô sem óculos. Você sabe que eu vivi isso ano passado, eu parei de fumar tem pouquíssimo tempo. Tipo, agora que eu vim pra Europa, que eu voltei. E o ano passado, quando eu tentei parar de fumar, eu percebi que eu estava comendo exageradamente. E, gente, eu sou bariátrica, então eu já estive no estado de obesidade, eu fiz uma intervenção cirúrgica muito séria para mudar toda a minha vida para voltar a um estado mais saudável. Então, quando eu percebi que eu estava comendo muito, eu olhei para mim mesma, olha só o que a terapia faz. Eu olhei para mim mesma e falei assim: eu me conheço. Eu sei que eu vou extravasar em algum lugar nesse momento porque eu não estou em equilíbrio emocional. Eu vou ter que fazer uma análise aqui do que é pior para mim. O que vai me causar impactos mais nocivos. Então, adianta eu parar de fumar e engordar, porque daí eu fico gorda, eu fico mal comigo mesma, eu fico com a autoestima baixa, e aí o ciclo fica, talvez seja melhor eu ir com mais calma no cigarro e diminuindo aos poucos para tentar. Então, eu negocio comigo mesma. Compulsão por compras também eu negociei comigo mesma. Porque aqui tudo é muito barato, eu posso gastar muito por semana. Eu negociei comigo mesma. Tá bom, você quer extravasar nas compras, Dilene? Beleza, vamos dar um limite semanal que não vai te prejudicar. Você vai gastar 10 libras por semana, eu consigo fazer uma festa aqui no Sheraton. Tudo bem, tudo bem. Então, eu vou negociando comigo. Quer dizer que eu tô curada, gente, ou que eu sou uma. Não, quer dizer que eu tenho que fazer aquilo, as escolhas que são boas para mim. E só a terapia pode me proporcionar esse tipo de coisa. Pretendo chegar num patamar melhor, de equilíbrio maior, mas eu também não posso tentar me parar tudo de uma vez. E foi a terapia que me deu esse conhecimento. Se eu tentar cortar todos os meus males de uma vez, eu vou morrer. Ou, É como o já aconteceu autoconhecimento, né? antes, ou enfio o pé na jaca, assim, de uma forma totalmente suicida. Já aconteceu. Exato. Autoconhecimento. Autoconhecimento. E assim, isso proporciona para a gente, né, tudo aquilo que a gente passa a nível emocional que a gente considera ruim, né, essas emoções, raiva, medo, tristeza, angústia, ansiedade, enfim, tudo isso que a gente nomina hoje como coisas ruins, todas elas têm uma intenção positiva no nosso organismo, né? Então elas estão ali para nos proteger de alguma forma, ou elas estão para nos avisar de que algo não está bem. Então, ao mesmo tempo, como você disse, você pode ir regulando isso e negociando com você mesma, para você não ter comportamentos ou pensamentos tão nocivos assim, aquilo é um indicativo também do que você pode continuar trabalhando dentro de você para que essa compensação precise ser cada vez menor, né? Exatamente, Então é é. uma constante. Uma constante. É tipo, por quê? Eu tô com raiva. Por que eu tô com tanta raiva? No meu caso, que é mulher, ainda tem um agravante, que quando chega o ciclo menstrual, é muito interessante. Tem um dia da minha menstruação.
Gente, tem um dia do meu período que o mundo não presta, as pessoas não me amam, e eu quero morrer, quero ficar deitada em posição fetal. Por conta de eu me conhecer, inclusive fazer acompanhamento do meu ciclo com a maravilhosa da minha amiga Virginia, eu sei que eu olho pra mim, gente, eu quero chorar. O que que tá acontecendo? Opa, tô menstruada, meus hormônios estão alterados e tá tudo bem. Hoje eu vou chorar, vou ficar quietinha, vou deitar em posição fetal, vou chorar, vou me dar essa oportunidade. Mas eu sei que é por isso. Os hormônios estão gritando aqui hoje, tá tudo certo. E é diferente de um autoconhecimento que a gente vê por aí, em autoajuda, por exemplo, que diz para você assim, você precisa dominar suas emoções, você precisa dominar os seus pensamentos, controlar os seus pensamentos. Já Não vai caí nessa acontecer isso. farsa, Né? gente. Não vai acontecer. Então, a importância de você olhar para dentro e se conhecer é para saber lidar com isso, né? Sabendo que isso vai continuar acontecendo porque faz parte de nós e tem toda uma intenção positiva aqui dentro da gente, né? Então, quanto mais você tenta dominar isso ou algo assim, logo, É um monstro logo, debaixo da opa, tá cama, sabendo. né? Quanto mais você. Frustração, exatamente. É um monstro debaixo da cama. Quanto mais você esconde ele, maior ele fica. Você tocou, Exato. inclusive, num ponto muito importante, porque a gente tem uma questão de positivismo que eu acho muito tóxica, às vezes, né? Principalmente eu, que sou uma pessoa espiritualizada, que estou sempre no meio de gente espiritualizada, eu ouço muito isso. Você não pode sentir raiva, você não pode ficar triste. Mesmo às vezes quando você está vivendo um luto de um relacionamento ou amoroso, ou amigo, ou alguém que faleceu que você gostava muito, as pessoas dizem para você assim: ah, levanta a cabeça e segue em frente. Gente, não é assim. Emoções fazem parte do ser humano. Nesse ponto, a espiritualidade me ajudou muito, porque eu penso assim: se Deus me criou com essa capacidade de sentir raiva, de sentir tristeza, de sentir alegria e de sentir medo, na minha concepção, Deus é perfeito. Se ele me fez assim, é porque isso é natural, é porque eu devo ser assim. Alguma coisa essas emoções querem me dizer. Então, eu aprendi depois de um ponto a não suprimir, pelo contrário, a conversar com elas. Eu não falo para mim mais e nem para ninguém. Nossa, eu não poderia estar triste. Eu falei muito tempo isso para mim mesma e eu me maltratava por conta disso. Então, a terapia me trouxe para esse lugar hoje de autoaceitação maravilhoso, gente. Não é à toa que eu fico aqui falando de autoconhecimento. Tem uma estrada enorme aí. E a gente é convencido de que isso é ruim, né? De que eu É, ficar triste é ruim, de que eu ficar nervoso com medo é ruim, mas essas emoções todas, ela tem função pra gente, né? O medo é nosso amigo, se não tivéssemos medo, iríamos atravessar a rua sem olhar, por exemplo, exatamente. É, né? exatamente. O medo tem que ser aquele amigo, né, seu interno, que diz para você, olha, você está diante de uma situação nova, então vai, mas vai com cuidado, né? Ou você está numa situação agora que é parecida com alguma que já deu errado no passado. Então vai, mas vai com cuidado, né? O medo não Exatamente. pode ser aquele que chega para você e diz, não vá, porque é perigoso. Né? Quando esse medo ultrapassa esse ponto onde a gente diz que é saudável, né? Aí sim, né, é um bom indicativo de que se precisa aí de uma ajuda profissional para lidar com isso. Porque, em certa medida, todas as nossas emoções são saudáveis, né? Agora, quando isso começa a atrapalhar o dia a dia, a vida, a rotina, os planos de alguém, aí é bom dar uma olhadinha, porque alguma coisa acumulada por baixo dessas situações corriqueiras, com certeza vai ter. Por isso que eu amo aquele filme Divertidamente. Porque ele Exato. mostra, é maravilhoso, né? Ele mostra o quão natural é dar esse olhar de, olha, você é um ser humano e você tem todas essas três coisas dentro de você e todas elas têm uma função, né? Porque ela estava suprimindo a tristeza, né? A Exato. alegria. Se E presta. aí estava suprimindo a tristeza até que descobriu que a tristeza também tinha uma função, uma funcionalidade. Gil, vamos para hipnose então? Bora. Quando a gente marcou a sessão, eu fiz hipnose com o Gilmar no final do ano passado e agora no começo desse ano lá no Brasil. Aí, quando eu comentava com as pessoas, principalmente da minha família, que ainda não são adeptas da terapia, eu tenho uma sessão de hipnose. Você é louca? Você vai deixar alguém te hipnotizar? E eu falava assim, gente, se eu não voltar uma galinha, tá tudo certo. Se eu não voltar com a cabeça. Ô, Gil, mas por que eu tô fazendo essa brincadeira tão esdrúxula mesmo? Porque, assim, a gente é muito moldado pelo que a gente vê na televisão.
Sim. E quando eu falo a gente, eu tô falando de mim também, tá, gente? Eu tô me colocando no meio desse povo. E o que a gente vê muito de hipnose na televisão? As pessoas mudando o comportamento da água pro vinho porque foram hipnotizadas. Aquele filme, assim, que eu amo porque tem o Tony Robbins, que é O Amor é Cego, né? O Tony Robbins, gente, Tony Robbins é o papa da PNL no mundo, trabalha com nós também, e eles usaram o próprio cara no filme. Ele hipnotiza o cara e o cara deixa de ver fisicamente que a menina é obesa, ele vê ela magra. Então, eu percebo que as pessoas, a maior parte das pessoas com quem eu já tive contato e falei a respeito, elas têm essa ideia da hipnose, de que vai virar uma mágica dentro da cabeça dela e vai distorcer o pensamento dela. A minha irmã, inclusive, me falou, como que você tem coragem? Eu falei assim, olha, eu estudo psicologia também. Nosso corpo é perfeito. Aí, de novo, né, como eu acredito muito em Deus e na perfeição dele, falo, nosso corpo é perfeito. Deus colocou um monte de mecanismos dentro do meu corpo para me proteger de algo que seja nocivo para minha vida. Então, eu sei que a gente tem mecanismos dentro de nós que vão permitir dar acesso ou não para o profissional fazer algo que considere nocivo ou saudável para nós. E se a nossa mente entender que aquilo vai ser nocivo, ela pode frear. No meu caso, esse mecanismo muitas vezes bloqueia o acesso. O dia teve uma dificuldade para me acessar, porque eu sou muito mental, eu fico pensando muito. Mas então, desmistifica pra gente esse assunto, por favor. Fala realmente o que é hipnose e que não é transformar as pessoas em galinha, please. Todo mundo merece uma sessão de hipnose. Bom, vamos começar pelo que você disse, né? De que o nosso corpo ele é dotado de várias funcionalidades, né? E todas para o nosso benefício. Então, a primeira coisa sobre hipnose é que toda hipnose é uma auto-hipnose. Ou seja, ela acontece dentro da mente, dentro da imaginação daquela pessoa que está sendo hipnotizada. Não é nenhum poder do hipnotista, não é nenhum dom, não é místico, nem religioso, nem nada parecido. Quantas pessoas não chegam para mim e dizem, Dilmar, eu duvido que você me hipnotiza. Eu falo, eu também, se você não quiser, eu não vou nem tentar. Porque exatamente a hipnose acontece dentro da sua imaginação com a sua permissão. Então, esse é o primeiro passo. É um processo que às vezes dá certo e às vezes não dá? Não. Sempre dá certo, desde que a pessoa entenda que o que está acontecendo está dentro da mente dela. E se esse é um processo que acontece dentro da mente da pessoa, logo, essa pessoa tem o controle o tempo todo, né? Então, a qualquer momento, por mais que aquela pessoa, na maioria das vezes, vai estar de olhos fechados durante a hipnose, né, para poder ter um nível de foco um pouco maior, ela está no controle da situação em qualquer momento. Então, não é porque o hipnotista pediu para ela ficar de olhos fechados que ela perde o poder de decisão de abrir os olhos ou de se levantar da cadeira. Não. Ela está consciente, ouvindo, sabendo tudo aquilo que ela diz e que ela faz, e como ela está no controle, ela não vai dizer e nem vai fazer nada que ela não faria se tivesse de olhos abertos. É simples assim. Então, se o hipnotista, durante o processo, a pessoa começou a confiar no processo, começou a aprender, e no meio do processo o hipnotista dá algum comando, alguma sugestão que vai contra alguma coisa que aquela pessoa acredita ou que aquela pessoa quer como objetivo daquela sessão de hipnose, essa sugestão automaticamente ela é rejeitada. Né? Então, pegando a tua brincadeira, se durante a hipnose eu falo, agora você vai se levantar e vai imitar uma galinha. Você simplesmente abre os olhos e diz, Dilmar, você está de brincadeira comigo. Né? Não foi para isso que eu vim aqui. Né? Não vai acontecer. Mas foi interessante você dizer sobre televisão e tudo mais, porque ao mesmo tempo, isso também existe. A gente tem shows de hipnose de palco, de hipnose para diversão, que num primeiro momento a gente pode olhar e falar, puxa, isso é combinado, só pode ser combinado. Né? Como é que uma pessoa vai, por exemplo, né, que a gente vê nos vídeos, uma pessoa morder uma cebola achando que é uma maçã? Né? Isso deve ser combinado. A pessoa vai esquecer o próprio nome durante alguns segundos. Deve ser combinado entre aqueles dois. Não, pode ser, claro que pode. Mas é possível acontecer desde que a pessoa permita. Então, por exemplo, eu vou participar de um show de hipnose com um hipnotista que eu conheço, que eu admiro e que eu confio, e eu sei que ali vão acontecer algumas brincadeiras. Eu me permito participar dessas brincadeiras para me divertir junto.
aí tudo bem. Aí as sugestões que ele der de esquecer o nome, de falar de um jeito diferente, vão acontecer durante alguns segundos e todo mundo vai se divertir, né? Porque você Inclusive, a se gente usa isso. voluntariou para aquilo, né? Se você se Exato. voluntariou, você E aceitou fazer. Então você deu você aceitou e permissão. você participou daquilo. Exato. Aí É, você exatamente. vai permitir, vai fazer com que a sua mente faça aquilo que está sendo sugerido, né? E para quem trabalha com hipnose, isso é interessante, para quem trabalha com hipnose clínica, para mostrar o quanto o nosso cérebro, ao mesmo tempo, é maravilhoso, ele também é, de certa forma, bugado. Né? Ele aceita sugestões de forma que a gente nem imagina. Então, numa brincadeira, a gente consegue perceber isso e a gente, abrindo um pouquinho a visão, imagina quantas sugestões a gente não recebe ao longo do dia, todos os dias, do rádio, da TV, das outras pessoas, e a Exatamente. gente vai sendo influenciado e sugestionado sem nem perceber. Sim. Então, é uma forma também de alertar sobre isso, né? É Mas durante o até. processo de hipnose na clínica, ele é muito focado exatamente para o tratamento, para as emoções que você quer buscar a causa, né, ali durante aquele tratamento. A Thaís deixou uma pergunta aqui. Não vou esquecer de fazer a tua pergunta, não, tá, Thaís? Eu só vou trazer um exemplo, de novo, um exemplo meu. Ela perguntou se existe alguma contraindicação. Mas já que a gente está falando do quanto nós somos sugestionados o tempo todo, eu sempre fui. Eu cresci assistindo muita televisão, minha família toda é muito de televisão. E eu tenho eu não vou dizer que é medo, é uma coisa irracional de tubarão. Uma coisa muito louca. Eu adoro o mar, eu adoro água. Eu acho que eu comentei isso com você na nossa sessão, né? Eu falei contigo sobre isso. Gente, é uma coisa absurda, porque eu adoro água e quando eu vou pra praia eu gosto de ir até a água bater no pescoço, eu gosto de ficar submersa mesmo. Mas sempre que eu chego perto, tipo, água mais ou menos por aqui, eu ouço na minha cabeça a musiquinha do filme Tubarão. Tan, 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 tan. E como assim, eu não fui muito frequentadora de praia, nasci no interior, é longe, eu nunca parei para observar isso. Mas nessa visita no Brasil, eu tive na praia em dezembro, e quando eu estava na água, eu escutei a musiquinha e senti o medo se aproximando de mim. E eu pensei comigo, esse medo é irracional, a gente não tem dado, não tem estatística de ataque de tubarão no litoral do Paraná e tal, não tem porquê. E eu conversando comigo mesmo, é um medo desnecessário, não há risco aqui. Mas mesmo assim, a emoção do medo, todas as substâncias, né, que o medo libera no corpo, eu sentia a emoção do medo no meu corpo, observando o meu corpo. E beleza, daí eu fiquei ali o tempo que dava e saí. E fiquei me perguntando por que daquilo, mas passou alguns 3 meses atrás, eu estava assistindo televisão antes de dormir e passou um filme sobre tubarão. Até uma menina que fica presa muito perto da praia do tubarão. Anyway, eu observava aquelas cenas e reforçava o medo em mim. E eu comecei a me questionar. Por que eu tenho medo de tubarão? Tão irracionalmente, sendo que eu nunca vi um tubarão, eu nunca fui atacado por um, e todas as praias que eu fui não tem histórico de ataques de tubarão. E eu comecei a me perguntar, enquanto eu estava assistindo o filme, eu falei, eu vou olhar as cenas perigosas para eu me colocar de frente com isso, para eu entender o que está acontecendo. E fiquei olhando ali, justo para aquelas cenas em que ele era, né, que era bocona e tal. E fiquei me perguntando, sério, eu fiquei perguntando, mente, de onde veio esse medo? Mente, de onde veio esse medo? Mente, de onde veio? De tanto que eu perguntei, eu recebi a resposta dentro da minha cabeça. Veio dos filmes que você passou a vida assistindo. Gente, não tem um filme em que um tubarão é um bicho bonzinho, domesticado, amigo do homem. Eu cresci assistindo filmes onde os tubarões eram assassinos. E na hora veio dos filmes que você cresceu assistindo. O único contato que você teve com esse animal na sua vida foi através da TV. Então foi daí que veio o seu medo. E aí eu pensei, meu Deus, eu achava que eu era uma pessoa consciente. Então, E só esse para é um vocês bom terem exemplo. noção, gente, faço terapia há 10 anos. Isso aconteceu há 3 meses, esse episódio. Esse é um bom exemplo de como a nossa mente, ela faz associações. Se tem uma coisa que a mente não gosta, ela é muito boa em fazer, depois de economizar energia, que é o que ela faz melhor, é fazer associações. Então, se você tem uma emoção, a tua mente vai buscar associar a algo ou a alguém. Ela não gosta de deixar essa ponta solta. Então, nesse caso, você era pequena, né, nunca tinha tido contato com tubarão nenhum, mas naquele contexto, o tubarão era algo muito perigoso.
né? Então, todas as sensações físicas você sentia de um perigo que, na verdade, não era exatamente o do tubarão, porque você nunca tinha tido aquela experiência, mas um perigo, um medo que talvez também já tivesse aqui, que é uma questão de sobrevivência, né? Então, ficou associado naquele momento a musiquinha, o tubarão e o perigo da morte. Quando você passar por uma situação parecida com aquela, o teu corpo vai responder, porque é no palco que a gente sente as emoções todas. Se você vê um filme ou uma foto de tubarão, se você ouvir aquela musiquinha, né, qualquer um dos elementos, ou entrar no mar, qualquer um dos elementos que estão ligados àquele aprendizado emocional lá de trás, a sensação vem. E vem de um jeito ruim, não. Vem dizendo, olha, sai daí que aí é perigoso. Só que muitas vezes isso é irracional, como você disse. Aí nos atrapalha. É o medo que Porque tá eu tô lá, como você eu falou, quero né? aproveitar a praia e agora eu tenho que ir embora porque eu tô ouvindo a musiquinha do tubarão na minha cabeça, né? Então, olha, isso está atrapalhando o meu dia a dia. E aí, quando a olha gente que faz esse interessante trabalho... que isso foi feito, claro, o tubarão é um animal perigoso, né? Se eu me defrontar com ele numa situação que ele esteja com fome, óbvio. Mas eu fiz associação com o tubarão. Quantas coisas a gente não aprende que são perigosas porque está sendo sugestionado para nós. Então, a frase do Yang, de novo, é perfeita, né? Até você trazer o consciente, o inconsciente te dirige, você acha que é o destino. Tá? Acha que é o destino. Vou fazer a pergunta quando a gente fala... só para completar, quando a gente fala de fobia, né? As fobias são um grande exemplo disso, né? Então, é uma emoção muito forte, ruim, que naquele momento onde ela aconteceu foi associada a alguém ou a alguma coisa. Então, tem pessoas hoje que têm fobias de cães, de gatos, de borboletas, de altura, de água, muitas vezes de sapo, é mais comum do que se imagina, muitas vezes sem ter tido nenhuma experiência com aquilo, mas num momento onde eu estava passando por algum trauma, por alguma situação muito ruim a nível emocional, de alguma forma a figura daquele animal, daquela pessoa, daquela situação foi associada. Eu podia ter ouvido uma história sobre sapos, eu podia ter assistido um filme onde tinha borboleta, alguma coisa na minha mente estava vagando ali no momento em que eu passei por aquela emoção. Aí a nossa mente vai lá e faz a conexão. Essa emoção é igual a borboleta. Na vida adulta, a gente olha uma borboleta linda e sente medo. Gente, veja como a nossa mente ela é incrivelmente poderosa, maravilhosa. Sim. E muitas vezes perigosa se a gente não se conscientizar a respeito dela. Exato. E é exatamente nessa linha que a gente faz a terapia. Né? A gente busca aquilo que você traz como problema, que vai revelar uma emoção que você está sentindo nessa situação do teu cotidiano. Aí, por trás disso, a gente vai buscar descobrir a qual situação ou a quem a sua mente associou aquela emoção que você sentiu. Ah, eu tive uma situação de medo, vamos descobrir a quem que está associado. Aí eu resolvo ou busco dar um novo significado àquela emoção, aquele conflito emocional, e aí essa situação do cotidiano, esse problema inicial que eu trouxe, ele já não tem mais motivo de existir, já que eu tratei a causa daquela emoção. E às vezes dói, tá, gente? Às vezes ele leva você lá naquela mesma situação, daí dói. Mas, né, a vontade de se curar tem que ser maior do que a dor. O objetivo de que doa pela última vez. Exatamente. Se já tá doendo a vida inteira, o que custa doer mais uma vez para curar, né? Em definitivo. É melhor do que ficar doendo em gotas ao longo da vida. Exatamente. A Thaís perguntou se existe alguma contraindicação para a hipnose. Não, contraindicação não, mas algum pré-requisito sim. Basicamente, a pessoa precisa conseguir se comunicar e me entender. Então, se eu for fazer uma hipnose com alguém que não fala o nosso idioma ou não me entende, eu não vou conseguir fazer, porque precisa haver uma comunicação. De novo, apesar da pessoa estar de olhos fechados, e ela está concentrada nas emoções ali, ela está consciente o tempo todo e está interagindo durante o processo comigo. Ela não vai ficar dormindo, não vai ficar inconsciente, e sim, por estar ativa o tempo todo nessa comunicação com o terapeuta, ela vai se lembrar de tudo assim que ela abrir os olhos. Inclusive porque os aprendizados que tiveram durante o processo é que vão motivar a mudança de comportamento da pessoa depois da sessão. Então, eu diria que
Pré-requisito, sim. Basicamente, você conseguir se comunicar, né, de forma fluente, entender e conseguir seguir orientações. Né? Então, as Tá. sugestões que o hipnotista for dando, você imaginar e conseguir seguir. Simples assim. Deixa eu trazer uma questão importante, Gil. Gente, quando eu decidi fazer hipnose, tem um ano mais ou menos que eu entrei em contato com o Dimar, porque ele tem uma agenda lotada, é difícil de conseguir agendar com ele. Eu pensava, porque eu sou totalmente leiga com relação à hipnose, eu achava que era possível fazer online. A minha sorte é que eu tenho esses amigos maravilhosos que sempre que eu tenho uma dúvida, eu não preciso de Google, eu vou perguntar para eles, porque eu confio no que eles dizem. E a minha líder espiritual, Daniele, maravilhosa, espero que você veja essa live depois, ela também é hipnoterapeuta, e ela me falou, ó, não pode ser online, tem que ser presencial. Então, Gil, conta pra gente por que que não, até para as pessoas se protegerem, porque eu sei que algumas pessoas oferecem online. Então, conta para nós a importância de que seja presencial a hipnose. Olha só, algumas partes do processo a gente pode fazer online. Então, por exemplo, quando eu faço uma entrevista de avaliação, pode ser online, não tem nenhum problema. Agora, o processo da terapia com hipnose, eu só faço de forma presencial porque envolve muitas emoções, e emoções intensas. Né? Então, exatamente o intuito é você poder dar vazão a essas emoções, você vai estar num ambiente seguro, controlado, com um profissional, mas que isso tudo venha à tona e de forma direcionada. Porque aquele conflito ligado àquela emoção possa ser resolvido. Né? Agora você imagina você lidar com emoções, né? Com grande desespero, com pânico, com medo, com raiva, com alguém que está a uma longa distância e você depender de conexão, de sinal de internet, de energia elétrica, né? Então, assim, a meu ver, isso é uma irresponsabilidade, fazer esse tipo de processo de forma online. Não estou dizendo que alguns processos não possam ser feitos. Se você vai fazer uma meditação, se você vai fazer algo mais leve que não vai trazer, que o objetivo não é trazer essa carga emocional, aí tudo bem. Aí até não tem problema. Você está meditando, se caiu a conexão, você vai lá, abre os olhos, conecta de novo, não tem problema nenhum. Agora imagina você no meio de uma vazão de raiva ou de medo e a conexão cai, né? Então é quase que desumano. Né? Então a importância é exatamente ter um ser humano qualificado ali do seu lado, nesse ambiente seguro, para te dar todo o suporte durante esse período. Então, por isso, essa parte do processo é só presencial. Gente, agora falando de novo pela minha experiência própria, óbvio que se eu fosse fazer online com o Edmar, por exemplo, ele ia me dizer para ir para um local silencioso e ficar sozinha, né? Porque ninguém mais poderia escutar a nossa conversa. Aí imagina eu sozinha, a gente acessou algumas memórias minhas muito, muito fortes. O Gil passou apertado comigo, tadinho. Só que ele é um profissional muito competente. Imagina você passar por um processo de reviver uma emoção muito difícil e no meio, digamos lá, que tá muito forte, você abre o olho e se vê sozinho no lugar. Em alguns momentos, o Exatamente. Gilmar precisou tocar em mim levemente para fazer esse acolhimento mesmo, para eu saber que eu estava num lugar seguro, protegida e sendo acolhida. Então, eu quis falar e mencionar isso daqui justamente para não ser irresponsável, como o Gil falou, porque, na minha opinião, é um processo muito forte, muito profundo, com resultados muito bons, e justamente por isso, e eu só fui porque eu já estava determinada mesmo, já tinha usado vários métodos, eu falei para o Gil, falei, Gil, já descobri várias crenças limitantes, vários padrões de comportamento, trabalhei eles, mas não consegui resolver a causa, acho que eu vou precisar lá na causa, por isso eu queria hipnose, é assim mesmo e tal? Ele falou, mas precisa ser responsável, gente, e não é pelo outro, você precisa ser responsável na hora desse processo por você mesmo, porque é a sua saúde que está envolvida nisso, tá? A gente não costuma dar Exatamente. muita atenção para as emoções, mas elas regulam muita coisa na nossa vida. Quando a gente Com presta mais certeza. atenção, Então, olha a responsabilidade, né, de quem está conduzindo um processo desse, de ter a certeza de como que essa pessoa que se propôs a passar pelo tratamento está ali durante o processo. Essa pessoa pode passar mal, ela pode cair da cadeira, ela pode vomitar, ela pode N coisas quando você mexe com emoções. E aí você tem alguém que está ali do seu lado, disposto a cuidar de você e ter a certeza de que você vai ficar bem do início ao final do processo e você tem a certeza de que essa pessoa vai sair do seu consultório, vai conseguir atravessar a rua normalmente, pegar o seu carro normalmente, ir para casa, chegar em segurança em casa. Né? É algo que você não consegue ter certeza online.
né? Então você faz um processo desse online, por mais que nada daquilo que eu disse, né, de conexão, de internet e tudo mais aconteça, como que você vai saber que aquela pessoa ficou bem no final? Ela desliga o celular, né, e pode fazer alguma coisa ruim contra ela ou contra outra pessoa. Então é importante ter um profissional qualificado ali do seu lado de forma presencial quando o processo for esse. Gil, vou até te dar um feedback ao vivo. Na nossa última sessão, é bom, gente, ele me atendeu na cidade de Campo Mourão, lá no interior do Paraná, né? Atendi engenheiro. Ainda nas mesmas cidades, Engenheiro Beltrão, Campo Mourão, Gil? Sim. Ok. Ele me atendeu em Campo Mourão no consultório e eu tinha que ir para a Fênix, que são 70 quilômetros de distância, que são 40 minutos de carro. Saí e Gil, na última sessão, entrei num estado de relaxamento tão profundo que se você me deixasse no divã, eu dormiria ali até outro dia. E saí do consultório e a minha sorte tinha alguém me esperando em Fênix, uma grande amiga. Eu falei pra ela assim, ó, tô saindo de Campo Mourão agora, devo chegar aí tal hora. Se eu me atrasar é porque eu tô com muito sono, pode ser que eu vá mais devagar na estrada. Quando eu cheguei lá, eu falei pra ela, quase que eu não consigo chegar aqui. Ela falou, mas você é doida, ela também é da saúde, fazer uma hipnose e vir. Eu falei, desculpa, a gente já tinha agendado e não tinha como eu vir no outro dia, eu tinha que vir hoje. Eu falei, mas foi muito difícil, eu nunca fiz esse trajeto com tanta dificuldade, porque eu fiquei num estado de relaxamento tão profundo, Gil, mas assim, tão profundo, que para prestar atenção na estrada, e eu conheço essa estrada de cor, eu fazia assim, ó. E fui rezando, Deus me mantenha acordado, Deus me mantenha. Dormi como uma pedra, foi incrível, foi maravilhoso. E funcionou, tá? Isso é proporcional, exatamente. É proporcional à intensidade do processo, né? Com certeza. Gente, esse homem quase me matou para me curar, mas eu aconselho todo mundo a fazer. Muito bom. Gil, eu como leiga no assunto, extrapolei todas as minhas perguntas. Eu acho que, gente, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, mande aqui que eu peço para ele. Mas fiquem à vontade para falar mais para nós. A gente já tem uns 5 minutinhos aí, porque a gente demorou para conseguir entrar, né? Se você quiser trazer mais pontos, tem muita gente que está ouvindo a gente, e isso aqui vai ficar gravado, vai também para o meu canal do YouTube, então vai ficar para a posteridade. Eu acho muito legal a gente partilhar essas coisas, né? O mundo precisa muito de cura, de autoconhecimento. E quanto mais as pessoas conhecem a respeito das diferentes técnicas, mais vias elas têm para se conhecer e se curar. Então, o que você quiser falar para nós aí, para complementar a mais, para trazer conhecimento, is your time. Ó, saiu em inglês. Bom, só queria reforçar, Sorry. reforçar a importância desse olhar, né, para nós mesmos. Você mesma disse que ao longo da nossa vida, da nossa rotina, quantas vezes a gente não faz coisas que parece que a gente está brigando com a gente mesmo. Eu quero deixar de fazer algo, eu quero mudar um comportamento, mudar um pensamento. É como se fosse uma grande briga comigo mesmo, como se as coisas que eu sinto, as coisas que eu penso fossem, né, o meu grande inimigo, né? E não, a gente pode sim ficar em paz para a gente buscar processos, para a gente resolver talvez algum conflito, algo maior que a gente tem aqui, mas para que depois disso a gente viva a nossa vida com leveza. Essa é a grande ideia. Quer dizer que depois de fazer terapia, o mundo vai ser um mar de rosas? Claro que não. Né? O mundo vai continuar lá com as suas dificuldades, com as pessoas boas e más cruzando pelo nosso caminho. Mas a diferença é que quando a gente está melhor aqui dentro, quando a gente conhece melhor as nossas potencialidades e também as nossas limitações, a gente consegue lidar melhor com o mundo lá fora. Né? Aquilo que a gente disse, é como se fosse uma lente que a gente coloca para ver o mundo. E quando essa lente está mais leve, eu já tenho uma paz e tem um tom de amizade, né, que a gente leva da gente para a gente mesmo, tudo aquilo que a gente vai fazer no mundo lá fora, em todas as nossas relações, seja de trabalho, amorosas, enfim, com as outras coisas e pessoas e seres vivos que estão por aí, vão ser muito melhores, porque vão estar sob essa mesma ótica de tranquilidade, de paz que a gente conseguiu através desse autoconhecimento, onde a terapia é uma delas. Eu recomendo a todo mundo. E uma coisa assim que eu acho muito importante também a gente falar é o quanto a gente fica melhor para a gente mesmo, né? Porque todos nós crescemos aprendendo coisas daqueles que foram responsáveis por nos guiar e, obviamente, eles nos ensinaram aquilo que eles aprenderam. Mas algumas dessas coisas às vezes vão contra a nossa essência, né? Muitas vezes a gente é
ensinado que Deus castiga, ou que se você não for um bom menino, você não vai para o céu. E a gente é ensinado que, mulheres, por exemplo, vestir uma roupa curta não é bom e etc. Como isso fica muito enraizado dentro do nosso inconsciente, às vezes a gente quer colocar uma roupa mais curta e fica naquela briga infinita. E a gente consegue ser tão mal com a gente mesmo. Gente, eu falo isso por mim mesmo. Eu consigo ser tão cruel comigo às vezes. Tem uma coisa E que até depois coisas de boas, né? Tem uma coisa que acende um alerta, assim, enorme, um giroflex na minha cabeça. É quando alguma situação acontece que eu me questiono. Que aquela situação me coloca num estado de emoção tão forte, tão intenso, que eu me questiono. E quando eu me questiono, quando eu noto que eu estou me questionando, eu sinto uma dor muito profunda. Que eu penso, não, nada pode me fazer me questionar. Eu sou quem eu sou e eu tenho o direito de ser quem eu sou e como eu sou. Exatamente desse jeito. Aí, de novo, não tem como eu não falar de Deus. Deus sabe que eu sou uma pessoa muito cristã. E por eu ser cristã, por eu acreditar no Deus acima de todas as coisas, e uns chamam de universo, outros chamam de inteligência, para tudo bem para mim. Por eu acreditar nisso, eu acredito que ele me fez perfeita. Afinal de contas, ele disse que nos fez a imagem e semelhança dele. Se ele me fez assim e ele diz que eu sou perfeita, então eu posso acreditar que eu sou perfeita, eu posso me aceitar assim, eu posso me amar assim, e aqueles comportamentos ou condições ou padrões que eu achar que não estão legais para minha vida, eu também posso mudar, mas eu não preciso brigar comigo por causa disso. Não preciso entrar numa violência contra mim mesmo. Isso foi o que a terapia mais me ajudou. Quando eu aprendi a me olhar, me aceitar, gostar de mim, aí eu fiquei melhor para o mundo, fiquei melhor para os outros. Como o Mesmo tendo Cristo sido disse, né? ensinado, né, ensinados por pessoas tão importantes lá na nossa primeira infância, por exemplo. Né, às vezes, coisas boas que a gente aprende, a gente acaba sofrendo aqui no presente. Como você precisa, ou é bom ajudar as pessoas. Daí a gente aprende que a gente precisa se sacrificar, muitas vezes, para ajudar os outros. E a gente abre mão da própria vida para fazer tudo pelos outros. Chega um momento em que a gente fala, poxa, e por mim, o que eu estou fazendo hoje? Né? Eu me anulo para poder ajudar os outros. Então, quando isso acontecer, quando algo assim estiver incomodando e você não conseguir lidar com isso, né, aí sim procura a ajuda de um profissional para ter exatamente essa leveza e assumir as rédeas da vida de novo, para você poder decidir aquilo que é melhor para você e não ficar refém daquilo que foi ensinado um dia, porque como a Dilane disse, nem tudo aquilo que foi ensinado lá atrás é bom. Não é nem o ruim ou o certo e o errado, né? O bom ou o mal. É o que De faz repente não sentido é para bom para minha você. vida hoje. Foi bom naquela época, para aquele momento ou com aquela intenção, mas hoje pode atrapalhar a minha vida. Aí eu sim posso resolver isso e continuar a minha vida como eu quero. Eu gosto daquela frase do coach. Faz sentido para você? Faz sentido para você. Se faz sentido para E você, assim, tá ótimo. se Quem tá tiver leve. dúvidas, quiser mandar depois mensagem no direct, a gente responde. Façam os contatos aí, tirem as dúvidas que não foram supridas aí durante a live também. Estou à disposição, tá bom? Ó, tem duas mensagens para você aqui do Aaron Tavares e da Lohane Amorim. Disseram que, ó, sou seu fã, cara, sou seu fã. Gente, também sou muito fã desse cara. Ele é incrível, né? Obrigado. Eu espero que a gente possa, em breve, fazer outros papos, falar mais a respeito. Claro. A Roberta, eu acredito que é a sua esposa, né? Roberta TC. Gente, meu olho tá horrível. Roberta TCR, essa esposa, né? Super bem Sim. casada você, Roberta. Dá um abraço na sua mãe. Fui cliente da Ana. Obrigada, Dil. Só agradecer. Ah lá, a Raquel também falando que também sou fã. Todos os meus amigos que conhecem o Dilmar são fã dele. A Gisele falou assim Obrigado hoje: pelo carinho. você e o Dil juntos vai dar uma conversa boa. Eu falei, amém, tomara. Porque a ideia é Amém. partilhar coisa boa pro mundo. Então, Dil, muito E obrigada. assunto tem, né? A gente marca uma próxima. Não, acho que a Roberta, a gente sentar uma hora no bar e a Roberta junto, ela vai olhar para nós dois e falar assim, gente, você precisa parar de falar, porque a Roberta, toda vez que eu sento pra conversar com o Dilmar, não acaba o assunto, é impressionante. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, por gratidão por partilhar quem você é e o que você estudou para ajudar as pessoas que estão aqui. Isso é incrível, o mundo precisa disso e é para isso que o Papo de Primeira existe. E eu espero que você venha outras vezes para partilhar toda essa maravilhosidade aí com as outras pessoas, tá bem? Roberto, obrigado por liberar ele, que eu sei que vocês têm criança para cuidar.
Obrigado, Di, pelo convite. E a gente marca uma próxima, sim. Um dos motivos da gente estar nesse lugar e nesse tempo que a gente está hoje é exatamente servir, né, e poder servir aos outros e levar um pouquinho de tranquilidade, de leveza, de paz também. Verdade. Muito obrigado. Bom, então, a live fica salva no Instagram, depois eu baixo ela e jogo lá no meu canal do YouTube também, eu boto ali no Story, vou convidar você como colaborador, você consegue compartilhar no seu Insta também. Muito obrigada a todos, gratidão de novo, Gil, obrigada, gente, por assistirem. Obrigado. Tenham uma excelente semana, fiquem com Deus. Beijo. Obrigado. Até a próxima.